Rosineide, professora de Psicologia, aqui do IFMG, Campus Bambuí, mulher, parda, cabelos claros, estatura mediana. Estamos em um auditório que comporta em média 120 pessoas e nesse momento deve ter por volta de 50 a 60 pessoas aqui dentro. Com janelas amplas, com persianas que balançam com o vento. Tem ventiladores ligados e o evento está sendo gravado. Este é o primeiro encontro do curso Quem Cabe no Seu Todos, curso de formação sobre educação inclusiva, proposto pelo Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, NAPE. Cabe já ressaltar que este curso surgiu da demanda crescente que o núcleo vem recebendo e da necessidade de construirmos respostas coletivas mais eficazes à inclusão no nosso cotidiano escolar. Mas antes de passarmos à apresentação do curso, é importante conhecer o NAPNE do Campus Bambuí. O núcleo surgiu em 2006. O núcleo vem desenvolvendo seu trabalho com ações de apoio pedagógico, psicológico e de encaminhamentos necessários aos 83 alunos atendidos. Vale enfatizar o trabalho de mentoria exercido pelos membros do núcleo junto a estes alunos e a discussão de casos, nas quais se busca soluções aos desafios da inclusão dos mesmos no campus. Outra ação que integra o núcleo é o grupo de estudos, que trabalha temas pertinentes à inclusão. Fica aqui o nosso convite para você participar conosco. Você não precisa ser membro efetivo do NAPNE para participar do grupo de estudos. Gostaria agora de apresentar os membros do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas. A coordenadora é a Júlia. Levanta aí. A primeira secretária é a Araceli. Não está aqui nesse momento. A segunda secretária é a Fernanda Madeira. A profissional de atendimento educacional especializado é a Edmar, como ela dá aula no escola à tarde, ela não pôde estar presente. E os membros, Alda, Cláudia Cabanelas, Cláudia Helena, Fernanda Miranda, Flaviane, Luciana, Mara, Maria Amélia, Maria Carolina, Monícia, Raí, Renata, Rosineide, eu, Samuel Leandro, Samuel Oliveira e Silas. Entendemos que a inclusão é fundamental para que todos os nossos estudantes tenham acesso ao direito fundamental que é a educação. Mas não só isso, que eles tenham oportunidades equânimes para se desenvolverem nas esferas sociais e acadêmicas. Desta forma, o objetivo do curso é compartilhar conhecimentos pertinentes à temática da inclusão, em encontros com especialistas da área e permitir a reflexão e troca de experiências. Esperamos que as novas aprendizagens propiciadas durante o curso sejam refletidas na sala de aula e em todos os outros espaços de convivência do campus, e também fora dele. O curso é composto por 6 encontros presenciais, que acontecerão entre agosto e janeiro de 2025. Os temas dos encontros estão disponibilizados na programação já postada na sala do AVA. Então, esse curso tem uma sala no AVA, tá? E lá também tem um link de inscrição para o curso. Peço que depois todos confiram o acesso à sala virtual. Os temas dos encontros... Nesta sala também serão disponibilizados materiais pertinentes a cada temática. Nesse momento, nós fizemos uma opção por disponibilizar vídeos, cartilhas, alguns artigos e, posteriormente, tem também um link
na sala virtual, que é um fórum, se precisarem ou se quiserem aprofundar algum tema ou contribuir com algum tema, podem fazer acesso a esse fórum. O curso não terá avaliações ou trabalho final. Falei em sala virtual, todo mundo já fica preocupado com o que vai ter de fazer. Será que eu tenho de fazer um artigo, né? Fazer uma apresentação? Não, né? Pois o que objetivamos é instrumentalizá-los para que o trabalho final seja novas posturas diante da inclusão. Ou seja, sua avaliação é o trabalho realizado no cotidiano com nossos alunos. A certificação com carga horária de 30 horas será concedida aos participantes que fizerem a inscrição e comparecerem em pelo menos 75% dos encontros. Para quem ainda não se inscreveu, é possível utilizar o QR Code projetado, e ele tem dos lados também, das laterais, ou o link que está lá na sala virtual. Além disso, em cada encontro, será necessário assinar a lista de presença, disponibilizada virtualmente no QR Code também, e presencialmente com os membros do NAPI. Tem uma lista de presença que vai passar aqui, tá? Quem cabe no seu todos? A pergunta, que intitula o livro Sociedade Inclusiva, de Cláudia Werneck, é intrigante. Você consegue dar uma resposta a ela? Bem, esperamos que estes encontros os levem a refletir, a buscar respostas ou mesmo desconstruir algumas. Para terminar, friso o que diz a autora citada. A inclusão é para todos. No nosso caso, para quem aprende e para quem ensina. Ela é libertadora. Então, é o trabalho. Assim, passa a palavra à psicóloga Nádia, que mediará o nosso primeiro encontro. Só para testar. Boa tarde a todos e a todas que estão presentes. Eu vou começar a me autodescrevendo. Eu sou Nádia, sou psicóloga aqui do campus desde 2013. Sou uma mulher branca, de olhos castanhos, estou usando óculos, cabelos ruivos e acho que é isso. É com muita satisfação que apresentamos o Dr. Saulo Rosa Ferreira. Ele possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, residência médica em Psiquiatria pelo Hospital das Clínicas da UFMG, residência médica em Psiquiatria da Infância e da Adolescência pelo Hospital das Clínicas da UFMG e mestrado pelo Programa de Neurociências do Instituto de Ciências Biológicas do UFMG. Além disso, o Dr. Saulo é um grande parceiro do nosso instituto já há alguns anos, uma vez que vários dos nossos alunos já estiveram e também estão sob seus cuidados profissionais. Então, especialmente com nós, membros do NAPI, sempre fazemos trocas profissionais, eles sempre estão nos ajudando, nos colaborando, né, para promover a inclusão. Dr. Saulo, é um prazer muito grande recebê-lo aqui no nosso campus. Você terá cerca de 40 minutos para trazer essa discussão sobre a inclusão. Tenho certeza que vai ser um debate técnico, mas sobretudo muito humano, né? E ao final a gente pode abrir um tempo para algumas perguntas, algumas dúvidas, esclarecimentos, né? Então pode ficar à vontade. Boa tarde, pessoal. Queria, em primeiro lugar, agradecer enormemente o convite da comissão de organização desse evento. É um prazer poder estar aqui, entre tantas pessoas queridas, né? Conheço muita gente aqui, graças a Deus, todas muito queridas. Eu fui convidado hoje para falar sobre a questão da inclusão no ensino superior, né, aqui no IF, aqui não é só ensino superior, mas vou fazer esse recorte também, principalmente sobre a
o aspecto, a visão, o ponto de vista da psiquiatria e dos quadros que vocês têm convivido aqui no IF cada vez mais prevalentes dentro da universidade, né? Antes disso, eu vou pedir licença só para a gente conversar um pouco sobre parâmetros mais gerais de inclusão, de conceitos básicos, que eu considero que são importantes para a gente pautar esse tema, né? Bom, então, eu sou médico, sou psiquiatra e, além disso, sou uma pessoa com deficiência. Eu tenho deficiência visual. A minha família é uma família de pessoas com deficiência. Meu pai era deficiente visual, meu tio, minha avó materna era deficiente visual também. Então, em casa, eu já convivo com a deficiência visual antes, inclusive, de ser deficiente visual. Eu sou portador de uma doença que chama doença de Stargardt. É uma degeneração da retina. Ela é uma doença autossômica recessiva, geneticamente determinada. E eu convivo desde os 7 anos com uma perda visual gradual, né? Esse é um ponto importante que eu vou aproveitar essa oportunidade para definir aqui o que a gente considera deficiência visual. Deficiência visual hoje em dia engloba a cegueira, que é óbvio, né? E a visão subnormal também. Então, pessoas que têm uma perda visual que não é passível de correção com refração, com óculos ou lentes, a gente considera que elas têm visão subnormal, baixa visão. E a baixa visão também é uma deficiência visual. Tá bom? Eu convivo boa parte da minha vida com baixa visão, em níveis diferentes de funcionalidade, e nos últimos anos agora a minha funcionalidade, a minha perda visual acentuou e a minha funcionalidade hoje em dia é compatível com cegueira. Então vocês perceberam que para andar aqui dentro eu preciso de auxílio, para pequenos deslocamentos, porque atualmente eu não tenho resíduo visual suficiente para conseguir fazer esses deslocamentos com autonomia. Tá certo? Vou pedir para o Ramon passar para o segundo slide. Nesse segundo slide, eu coloquei aí o exemplo de alguns equipamentos de tecnologia assistiva que eu utilizei durante a minha escola, meu ensino fundamental e médio. Lupas, telescópios, talvez equipamentos que vocês já tenham visto alunos de vocês utilizarem aqui no IF, porque são equipamentos comumente utilizados para fazer uma correção da visão um pouco maior do que o que o óculos consegue fazer, né? Então, quando eu tinha visão normal, a gente utilizava muito esses equipamentos em sala de aula, utilizava também provas ampliadas, ou seja, já existia dentro das escolas que eu estudei algum debate sobre a flexibilização dos métodos ali. Eu tinha uma prova ampliada, tinha às vezes tempo extra para executar alguma avaliação, porque a leitura obviamente torna-se muito mais lenta a partir do momento que você utiliza uma lupa, e essas adaptações ao longo do ensino fundamental e médio foram muito, muito comuns. Sempre que a gente ia demandar isso da escola, a gente tinha as dificuldades que vocês devem já ter previsto ou até vivenciado na família de vocês ou na família de algum conhecido. Quando a escola precisa fazer algo um pouquinho diferente do que ela é acostumada, geralmente é mais trabalhoso. Os sistemas acabam se adequando para atender bem a média, né? O aluno que está um pouquinho fora da média exige um pouco mais do sistema, um pouco de flexibilização, um pouco de raciocínio, um pouco de adaptação, exige um pouco mais de negociação, né? Infelizmente, ainda é assim. E nas escolas que eu estudei não foi diferente. A gente precisou muitas vezes negociar as provas ampliadas, não era incomum o material didático ser impresso em condições muito, muito ruins, às vezes com o fundo da folha colorido, dificultando a leitura, com uma escolha de letras, de gramatura muito ruim,
que atrapalhava muito a leitura de uma pessoa com visão subnormal. Enfim, escolhas ruins. E essas escolhas se refletiram no vestibular. Quando eu fui prestar vestibular, o Enem ainda não era o exame único e para todas as universidades, né? E a gente precisava fazer vários vestibulares. A gente fez um cronograma de provas. Começava a fazer prova em novembro e terminava só em abril. Todo fim de semana tinha prova de uma universidade diferente. E nas provas de vestibular já existia, desde a Constituição de 89, já está previsto a adaptação dos concursos, a possibilidade do tempo extra, isso já está previsto na legislação. Porém, cada universidade optava a fazer essa adaptação de uma forma diferente. Eu vou pedir para o passar o próximo slide. Vocês vão ver 2 exemplos de provas de exame de vestibular. Claramente, uma está bem mais ampliada que a outra. E é uma escolha da universidade. A prova da esquerda, a prova que está menos ampliada da esquerda é a prova do Enem. E a prova da direita é a prova, não, da direita, não sei qual lado vocês estão vendo, está mais ampliada, é a prova da UFMG, a prova que eu fiz e foi aprovada. A prova do Enem, ela era ampliada numa dimensão de letra de 18 para 24 e uma folha A4. A prova da UFMG, ela era ampliada numa letra 28 e numa folha A3. Fazer total diferença no volume da ampliação. Uma prova eu tinha quase autonomia plena para executá-la. Na outra prova eu ficava dependendo de ledores durante a prova, de pessoas para descreverem as figuras, de um cansaço muito maior por causa de um esforço muito maior para executar a leitura dos textos. E isso, gente, é escolha. É uma escolha, é uma barreira atitudinal. Isso aqui, o que eu quero conversar nesse slide aqui, é sobre desenho universal, que é um conceito extremamente relevante quando a gente conversa sobre inclusão. Se nós, como gestores, como pessoas que definimos os rumos de uma instituição, sejam públicas, sejam privadas, seja nos nossos escritórios, nos nossos consultórios, seja numa universidade. Se a gente optar por fazer escolhas excludentes, a gente não vai estar seguindo o parâmetro do desenho universal. Eu vou usar uma metáfora para tentar ser mais claro. Se na porta desse auditório nós optássemos, por exemplo, construir uma escadaria com degraus de 50 centímetros de altura cada um, talvez 30% da população conseguiria entrar aqui sem dificuldade. Se a gente diminui o tamanho desse degrau para 20 centímetros, talvez 60%, 70% da população entra sem dificuldade. Se a gente faz uma rampa, todo mundo entra. É uma opção. É uma opção. Ah, mas a rampa é mais cara, mas a rampa gasta mais espaço? Sim, mas é uma opção por uma sociedade em que as pessoas vão ter mais autonomia. Porque o custo não pode ser calculado no custo óbvio da rampa. O custo tem que ser calculado pelo custo de manter pessoas fora do mercado de trabalho, manter pessoas fora da contribuição tributária, manter pessoas fora da sua autonomia máxima. Se o espaço não é inclusivo, nada mais será. E ali, quando eu falo na prova de vestibular, o que a gente está conversando é de uma barreira atitudinal. Porque a universidade as universidades, né, as números que eu prestei vestibular, elas podem fazer opção por oferecer um tempo extra que seja suficiente para a pessoa, para equiparar as condições da pessoa com as demais. Ela pode oferecer 10 minutos e ela está cumprindo a legislação do mesmo jeito. Não, você tem 10 minutos a mais. Sendo que 10 minutos a mais não é suficiente para equiparar as condições de prova. Então, é mais do que simplesmente cumprir o que está na lei. Cumprir o que está na lei é necessário. Mas a gente precisa pensar na forma de cumprir.
Porque, sem dúvida nenhuma, o investimento em inclusão é um investimento que tem um retorno para a sociedade muito maior do que o gasto. A gente poder ter pessoas mais autônomas, menos dependentes do sistema previdenciário, que conseguem produzir para a sociedade, que conseguem contribuir para a sociedade, é vantajoso sobre qualquer aspecto. Em qualquer sociedade do mundo, a gente tem esses parâmetros muito bem estabelecidos. Quando eu prestei esses vestibulares, ainda não existia a lei de cotas no ensino superior. Nenhuma lei de cotas. Porque a lei de cotas para estudantes provenientes de escola pública, a lei geral de cotas, foi de 2012. Esses vestibulares eu prestei em 2008 e ingressei na universidade em 2009. Mas em 2012, a legislação geral da lei de cotas ainda não previu a cota para pessoas com deficiência. Essa cota para pessoas com deficiência só foi instituída em 2015, na Lei 13.409, que incluiu as pessoas com deficiência no público abrangido pelas cotas estudantis no ensino superior. A gente tem visto cada vez mais estudantes com deficiência ingressarem na universidade e juntamente com isso a gente tem visto as universidades com muita dificuldade de receber esses estudantes e de manter esses estudantes funcionais, conseguindo executar cada passo dos cursos, dos currículos que estão propostos e geralmente são muito rígidos, né? Beleza, pode passar para o próximo slide, tá bom? Eu vou citar aqui duas legislações que são importantíssimas, são assim fundadoras da discussão atual sobre inclusão. A primeira delas é a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU de 2007. O Brasil é um dos países signatários dessa convenção. Essa convenção depois foi ratificada pelo Congresso Nacional, com um quórum de 2/3 do Congresso Nacional. Alguns juristas consideram que tem força de emenda constitucional. Ela é muito relevante e essa convenção, no mundo ocidental, ela gerou uma série de desdobramentos legais dentro dos países, né? Então, a Alemanha mudou sua legislação após essa convenção, os Estados Unidos, o Brasil mudou. E o Brasil mudou a legislação dele com o Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é um desdobramento da Convenção da ONU de 2007. Por que essa convenção é tão relevante? Porque aqui a gente precisa discutir o que torna uma pessoa deficiente. Obviamente, as nossas características pessoais nos tornam deficientes. Se eu não consigo enxergar nem luz, obviamente eu sou deficiente. Porém, as características pessoais são muito pouco para definir a minha deficiência. Porque eu posso estar em um ambiente em que enxergar não me distingue de outras pessoas. Então, qual que é o cerne, o conceito da convenção? A deficiência não é mais a simples análise das características de um indivíduo. A deficiência torna-se a análise da funcionalidade, grifar essa palavra, da funcionalidade de um indivíduo em seu meio. A deficiência engloba duas análises: as características do indivíduo e o meio em que ele está inserido. Se o meio em que ele está inserido for um meio adaptado, for um meio que preze pelo desenho universal, provavelmente a gente vai ter menos deficiências. E todos nós temos deficiência em alguma coisa. É indubitável isso. Assim, qualquer pessoa vai ter alguma função que não consegue executar. Da mesma forma como no exemplo do degrau lá de 80 centímetros, de 50 centímetros, a gente faria um recorte enorme de pessoas deficientes para subir o degrau de 80 centímetros,
Aqui, em cada um dos aspectos, a gente precisa analisar o meio em que a pessoa está inserida para definir se vai ser uma pessoa com deficiência ou não. E aí, isso muda tudo. Porque se a gente precisa considerar o meio, além das características das pessoas, a gente precisa considerar que a responsabilidade pela deficiência não é da pessoa. É também de quem não proveu o meio adequado para que aquela pessoa pudesse exercer sua funcionalidade plena. Então, se eu, como diretor de uma escola particular, por exemplo, opto, aqui na nossa escola não tem como crianças com deficiência intelectual estudar. O que eu estou dizendo, em último termo, pelo regramento legal atual, na maioria dos países ocidentais, eu não quero prover condições para que essas crianças estudem aqui. E não que essas crianças não tenham condições de estudar aqui. Porque a condição da criança é permanente. O meio não. O meio pode ser mexido, o meio pode ser flexibilizado, o meio pode ser adequado, pode ser aprimorado. Tá bom? Isso muda muito a discussão nas esferas públicas e privadas. Porque a partir do momento que a gente identifica um déficit, uma deficiência, uma dificuldade, uma necessidade de inclusão, a gente precisa identificar imediatamente quais as adequações atitudinais, físicas, quais as barreiras nós vamos eliminar para minimizar aquela deficiência e maximizar a funcionalidade, a autonomia, a independência daquele ser humano. Tá bom? Perfeito. Eu vou falar rapidamente aqui sobre algumas poucas adaptações que eu considero, assim, um exemplo mesmo que a gente vai dar, pode passar para o próximo slide. Durante o curso de medicina, vocês devem imaginar o quanto foi desafiador. Não existia ainda lei de cota, então assim, eu era o único deficiente visual da faculdade. A faculdade de medicina é gigantesca, são 320 vagas por ano. 160 alunos em cada semestre. Ao todo, são mais de 2.000 alunos de medicina lá cursando aquela faculdade e não existia, nós conversávamos com colegiados, centro de graduação, com os funcionários técnicos administrativos, não havia absolutamente ninguém com deficiência visual que tinha cursado aquele curso antes. Então, a gente partiu do pleno zero. E, obviamente, naquela situação, não existia nem previsão de que pudesse. Eu sentia que não havia nem se imaginava que um dia pudesse entrar uma pessoa com deficiência. Óbvio, eu tinha colegas que eram atípicos, que eram autistas, tinha tudo isso. Mas essas pessoas não precisavam declarar a sua deficiência. Porque, sobre um custo pessoal enorme, elas conseguiram cumprir os parâmetros que a faculdade exigia sem exigir flexibilização. Isso é outra coisa que a gente pode discutir. Agora, no meu caso, eu precisava da adaptação, eu precisava da prova ampliada, eu precisava de algumas adaptações. E aí não havia know-how na faculdade para fazer isso. Não havia quem quisesse discutir isso, não havia quem conseguisse fazer essa discussão. Então, muitas coisas, muitas adaptações do curso, fomos nós mesmos que tivemos que sentar, discutir com os professores de cada área, de cada demanda. A gente ficava um semestre inteiro discutindo uma adaptação para uma aula no laboratório que vai acontecer daqui 2 anos. Porque as coisas são muito lentas, o processo burocrático é muito grande, se precisar fazer uma compra de algum equipamento, por exemplo, a gente sabia que ia ser muito demorado. Mas, enfim, a priori tudo funcionou muito bem. A imagem que sendo mostrada ali de um microscópio, porque logo que eu entrei no curso, um dos desafios maiores era a microscopia. O curso de medicina tem uma carga horária muito alta de microscopia, são muitas disciplinas que usam o microscópio. E, obviamente, o microscópio era muito desafiador, né? No começo, nós começamos a usar fotos das lâminas histológicas. Então, a gente tinha as fotos, a gente imprimia em alta resolução,
em folhas maiores, colorido, e a gente tinha uma boa imagem daquelas estruturas. Para a disciplina de citologia, resolveu plenamente. Agora, quando a gente migrou para a disciplina de histologia, aí já virou um problema. Porque mais do que uma imagem estática das estruturas, a gente precisava de uma correlação entre as estruturas. Um tecido que começa com um tipo de célula e termina com outro tipo. Uma estrutura que começa em um ponto da lâmina e termina em outra. E aquilo precisa ser analisado com tudo. É necessário correr a lâmina. A gente precisa ver a lâmina como um vídeo. E aí a solução que a gente deu na época, que a gente encontrou na época dos laboratórios de pesquisa lá, era um captador de imagem, que é uma câmera conectada ao microscópio que lança a imagem do microscópio na tela do computador. E eu trouxe esse exemplo especificamente porque é um exemplo de desenho universal. Na época, a faculdade adquiriu um captador de imagem para a graduação, a pró-reitoria de graduação adquiriu esse captador de imagem. Eu usei ele durante todas as minhas disciplinas, patologia geral, anatomia patológica. Eu utilizei ele durante todas as minhas disciplinas da graduação que envolviam o uso de microscopia. Eu terminei a faculdade, eu me formei. Posteriormente, continuo frequentando a faculdade de medicina, fui aluno de mestrado lá há pouco tempo, e o captador de imagem continua sendo usado. Não só pelas pessoas com deficiência visual que hoje ingressam no curso, mas continua sendo usado por todos os alunos. Porque é infinitamente mais confortável o professor poder sentar do lado do microscópio e mostrar a mesma imagem para 5 alunos de uma vez. E mostrar na tela do computador a imagem que só um estaria vendo em uma objetiva de microscópio, todo mundo poder ver ao mesmo tempo, os outros alunos poderem usar o microscópio também. É um claro exemplo de um equipamento que, claro, privilegiou muito a inclusão, mas privilegia também as pessoas que não têm uma deficiência visual. É um claro exemplo de uma escolha de desenho universal. Se a gente fizer opção por ter equipamentos como esse na sala de microscopia, a gente conseguir pensar um pouquinho fora da caixinha, a gente vai privilegiar não só os alunos com deficiência, a gente vai privilegiar todo mundo. A ajuda do professor fica mais fácil, a ajuda dos outros alunos fica mais fácil. O currículo, a proposta didática das disciplinas fica mais fácil, sem nenhum prejuízo do conteúdo. Sem nenhum prejuízo do conteúdo, tá bom? Pode passar, Ramon. Eu dei o exemplo anterior do microscópio porque, obviamente, é um equipamento caro, difícil de comprar, mas tem um monte de adaptação que não tem custo nenhum. E por incrível que pareça, as que não tem custo nenhum, às vezes eram as mais difíceis, porque dependiam de uma atitude de uma pessoa específica que tivesse disposição de fazer. Eu já tinha visão normal e a minha letra era muito grande quando eu escrevia à mão. Era muito grande, obviamente, eu tinha que ler o que eu escrevi, então a minha letra era muito grande. E logo que a gente começou a evoluir os pacientes, a atender os pacientes no ciclo clínico, os prontuários do HC, eles tinham as linhas muito finas, um espaçamento muito pequeno entre as linhas. A gente pediu uma adaptação. Vamos colocar a linha mais larga, vamos fazer um espaçamento maior entre as linhas para possibilitar que eu escreva o meu próprio prontuário, não tenho que estar ditando o meu prontuário para outra pessoa. Outro conceito importante que a gente precisa conversar. É muito fácil dar soluções de acessibilidade em detrimento da autonomia do indivíduo. E se o indivíduo, se o aluno, a depender das características de personalidade dele, a depender do jeito que foi criado, a depender da forma que ele chega na universidade, a depender do quanto ele se sente acolhido aqui, você dá soluções que vão diminuir a autonomia dele, pode ser mais confortável para a universidade, que é mais rápido, e impressionantemente pode ser mais confortável para ele também. Às vezes a pessoa encosta e vai ficar confortável naquela situação. Eu sempre me policiei muito nesse aspecto. Eu queria ter o máximo de autonomia. E essa adaptação de prontuário é uma coisa simplória, é um negócio que qualquer pessoa que entenda de
design, de qualquer coisa no computador, de qualquer programa de configuração, consegue fazer isso em 10 minutos. Foi uma das que mais demorou a ser feita. Por questões burocráticas, por questões atitudinais, por barreiras atitudinais burocráticas dentro do hospital. Né? Eu acho muito relevante discutir isso aqui, porque, por exemplo, quando eu terminei a minha graduação, eu tive o privilégio, assim, eu consegui ser aprovado no concurso de residência e entrei direto na residência, no mesmo lugar em que eu estudei. Quer dizer, eu estudei na Faculdade de Medicina, na residência foi dentro do Hospital das Clínicas, mas era um cenário de prática que eu já estava acostumado. Então já tinha as adaptações mais ou menos estabelecidas. Com o passar do tempo, eu disse para vocês que eu tinha visão normal, hoje em dia eu me considero uma pessoa cega. Então, com o passar do tempo, eu fui perdendo visão. Ao longo desses 10 anos de formação ali dentro das clínicas, eu fui perdendo visão. Minha funcionalidade foi mudando. Quando eu estava na residência, aquilo ali, que a gente custou a conseguir na graduação, já não fazia sentido. Eu já não tinha visão para usar aquilo ali. E discutir com a instituição que agora a gente precisa de um computador no consultório. Era muito difícil. Mas você já tem o prontuário criado. Então, outra coisa, a gente precisa estar muito atento. O aluno, ele vai mudar durante o ensino médio, ele vai mudar durante a graduação. Seja qualquer deficiência, ela pode estar ainda em mudança. Com aumento de funcionalidade, a depender do caso, ou com perda de funcionalidade. A instituição tem que ter um olhar atento e constante para esse aluno, para manter sempre a proposta de inclusão. Essas adaptações todas que a gente fez, que lá dentro do hospital foi sob assim, uma demanda enorme, foi um desgaste muito grande, discussões, eu considero que foram muito bem sucedidas no seguinte aspecto. No dia que eu terminei minha residência, foi meu último dia de trabalho no Hospital das Clínicas, no dia imediato da frente, eu me considerava plenamente apto para exercer as funções que eu fui treinado, que eu estive lá inserido durante tantos anos para aprender, eu considerava plenamente apto para exercer as funções em qualquer lugar. E exerço até hoje, continuo exercendo minha profissão. Isso, na minha opinião, é a maior marca de sucesso do processo de inclusão. Eu exerço minha profissão com autonomia, sei de quais suportes eu preciso, saí da faculdade e da residência sabendo exatamente o que eu pediria para o meu empregador, quais as adaptações do cenário de prática eu pediria para o meu empregador, para que eu pudesse exercer a função que a universidade investiu para me formar. Isso é muito relevante. Não é pouca coisa você conseguir inserir uma pessoa com deficiência no mercado de trabalho hoje no Brasil. Ainda é muito difícil, tá bom? E a universidade tem que estar atenta a isso. A gente ouve na universidade, foi que a gente ficava, às vezes, um semestre discutindo uma adaptação. Às vezes, na hora de implementar a adaptação, a gente era tudo muito novo, a gente implementar tudo praticamente, procurava experiências internacionais, não existia, né? Hoje deve existir menos ainda, você conversa com especialistas em outros países, todo mundo fala, a gente está debruçado sobre o ensino básico, a gente não consegue chegar na discussão da universidade ainda. Isso em países de renda média muito mais alto que o Brasil. Então, às vezes, a gente fazia uma adaptação porque a gente percebia que não dava certo. Não deu certo. Não teve o resultado que a gente achou que teria. Gente, e tranquilo, normal. O processo não tem cartilha. A gente tem que construir junto o aluno, as pessoas responsáveis na universidade pela inclusão, o professor, o coordenador da disciplina, o centro de graduação, tem que construir junto. E às vezes vai errar mesmo, vai tentar uma coisa, não deu certo, vamos fazer diferente para o semestre que vem. Mas isso aqui deu certo um tempo, já não está dando mais. Normal, esse tipo de adaptação precisa acontecer constantemente. Eu vejo muita dificuldade disso hoje na minha prática clínica, eu vejo muita dificuldade disso nas escolas. Porque a escola está com um menino ali há muitos anos, e ela se acostuma com a criança
naquele nível de funcionalidade quando a criança tinha 7 anos. Hoje a criança tem 11, ou virou um adolescente, tem 14, é totalmente diferente, o mundo dele é totalmente diferente, a cabeça dele é totalmente diferente, as relações sociais na sala são totalmente diferentes, e a escola continua achando que é aquela criança de 5 anos. Não percebeu que tudo mudou. Tá bom? Beleza, pode passar o slide. Aqui eu chamei a atenção para uma frase do Aristóteles, né, sobre essa questão da equidade. Que eu acho que essa frase resume bem o que é a equidade, né? Oferecer condições diferentes para pessoas diferentes, para que a gente consiga incluir as pessoas. Isso é, na minha opinião, assim, o cerne da minha formação, enfim, da minha conduta hoje em dia. Agora eu vou falar sobre a outra parte, né, que eu fui comentar aqui, que é a parte da psiquiatria. Hoje eu sou psiquiatra clínico, só atuo no consultório, e a psiquiatria tem uma interface enorme com a inclusão. Enorme. A psiquiatria é a área da medicina onde a avaliação da funcionalidade acontece de forma mais rápida, corriqueira, cotidiana na prática clínica, por um motivo óbvio. A gente precisa ter perda de funcionalidade para que o diagnóstico psiquiátrico exija. Se a pessoa tem um comportamento diferente da maioria, mas não tem perda de funcionalidade, não é sentido a psiquiatria, não faz parte da conduta psiquiátrica agora dessa pessoa. A psiquiatria não aborda pessoas diferentes. A psiquiatria se propõe a ajudar, a colaborar, a melhorar a qualidade de vida de pessoas que têm perda de funcionalidade e sofrimento subjetivo associado. Se esses dois parâmetros não estiverem associados, não é um paciente da psiquiatria. Tá bom? E na psiquiatria, a gente tem alguns quadros que são deficiências, que estão incluídos sobre todo o arcabouço legal das deficiências. Vocês conseguem me citar quais são? Vocês têm vários deles aqui na universidade. Deve ser o que vocês mais têm, porque são os mais prevalentes. Exatamente, na neurodiversidade, né? 2 especificamente, eu vou chamar a atenção. Eu vou falar sobre 3 aqui, que são os de maior prevalência. Esses não são deficiências. Mas hoje nós vamos falar sobre a deficiência intelectual. A colega falou sobre ansiedade e depressão, e é justo, porque são os mais prevalentes. Né? A prevalência perto de outros quadros da medicina é brutal, muito maior que qualquer outro quadro da medicina. Mas os quadros da psiquiatria que estão abrangidos pela legislação de deficiência no Brasil hoje são a deficiência intelectual, o diagnóstico é feito pelo psiquiatra, tá bom? E o termo atual está em transição. Hoje a gente tem falado mais sobre transtorno do desenvolvimento intelectual, que são os termos da CID-11, né, do DSM-5 já fez uma mudança. Antes era retardo mental, na CID-10, que era um termo muito preconceituoso, né? A sociedade vai evoluindo, os nomes dos quadros vão mudando. No DSM-5, a gente começou a chamar de deficiência intelectual. E agora na CID-11, a gente fala de transtorno do desenvolvimento intelectual. Tá bom? Mas é o mesmo quadro. O quadro do transtorno do desenvolvimento intelectual, a deficiência intelectual, abrange pessoas que têm uma perda na funcionalidade intelectual, e a funcionalidade intelectual é isso mesmo que o nome sugere: capacidade de fazer cálculo, de aprendizagem, capacidade de executar tarefas de solução de problemas. Isso é funcionalidade intelectual. E uma perda nas funções adaptativas, a capacidade de ter a mesma autonomia dos pares naquela mesma idade, naquela mesma situação cultural. Tá bom? Então, em ambos os 2 déficits, eu falei sobre perda de função.
O diagnóstico da deficiência intelectual é um diagnóstico que exige a análise clínica da funcionalidade do indivíduo. E, obviamente, essa funcionalidade, vou bater na mesma tecla, depende do meio em que ele está inserido. Sabe, mas eu tenho aqui um teste neuropsicológico, uma pessoa que tem um QI 68. 68 é deficiente intelectual. Será? E se essa pessoa estiver inserida numa comunidade rural? E se o trabalho que ela executava é um trabalho braçal? E se ninguém naquela comunidade for alfabetizado? E se ela não for exigida de nenhum contato com tecnologia? Será que ela ali também é um deficiente intelectual? Ou ali ela está muito bem adaptada às exigências do meio ambiente dela? Então, as testagens neuropsicológicas, elas nos ajudam muito, elas precisam acontecer, mas não são critério diagnóstico. O critério diagnóstico é mais profundo que isso. Exige a análise clínica do quadro. A gente precisa entender a funcionalidade daquela pessoa para a par com seus colegas, com o contexto social que ele está inserido. Isso é bem mais complexo. Outra coisa, esses prejuízos na funcionalidade intelectual, na funcionalidade adaptativa, precisam ter surgido durante o período do desenvolvimento, na infância. A gente pega um idoso de 60 anos que perdeu a capacidade de contar dinheiro, a gente não vai conversar sobre deficiência intelectual para ele. Ele já teve aquela capacidade antes, ele desenvolveu e ele perdeu. É outra coisa, tá bom? A deficiência intelectual, muito provavelmente, está sub-representada. Não deve ter. Vocês não devem ter laudo de deficiência intelectual aqui na universidade. Tem? Aqui tem a diferença do técnico, né? Que tem, é mais abrangente, né? Eu estou dizendo a subrepresentação porque a gente tem percebido, lá na UFMG, onde eu acompanho mais, uma subrepresentação de alguns tipos de deficiência ou de alguns recortes dentro das deficiências nas universidades. Por exemplo, o surdo, aquela pessoa que não teve um implante coclear, que chegou na vida adulta surda, é muito subrepresentada no contexto da UFMG, por exemplo, nos cursos de mais exigência. E não é à toa, gente. Não é à toa. A gente faz um processo seletivo, que é o Enem, que não tem capacidade de distinguir o grau de funcionalidade das pessoas. Uma pessoa que tem visão subnormal, por exemplo, e eu, cego, disputaríamos a mesma vaga, sendo que a nossa funcionalidade para executar a prova é diferente. Então, pessoas com deficiência, como as pessoas com deficiência podem competir entre elas? Vocês vão ter um excelente exemplo de como as pessoas com deficiência competem entre elas agora, nos Jogos Paralímpicos. Eles não competem todos juntos. Não tem como. O que distingue aquelas pessoas? Porque tem a prova, por exemplo, a prova de 100 metros. Tem uns 10 tipos de prova de 100 metros. Com siglas, inclusive. Prova de 100 metros P1, prova de 100 metros P2, prova de 100 metros P3. Sabe o que distingue aquelas pessoas? O que agrupa elas em grupos P1, P2, P3? É a funcionalidade delas. Não é o CID, é a funcionalidade. Então, uma pessoa amputada no joelho de ambas as pernas pode disputar na mesma categoria de outra pessoa amputada no quadril de uma perna só. Porque na avaliação funcional, ambas têm a mesma funcionalidade. Estou dando um exemplo hipotético, tá, gente? Então, um cego não vai disputar na mesma categoria de uma pessoa que tem resíduo visual. Porque a funcionalidade deles são diferentes. E no vestibular, no Enem, né, no caso, a gente não faz essa distinção. A gente coloca todo mundo junto. A gente coloca todo mundo junto na mesma disputa de vagas. O que acontece? As deficiências legais, né, com o menor nível de acometimento funcional, acabam sendo privilegiadas nessa disputa. A gente não tem uma plena representação de todas as deficiências que estão atuando na sociedade, tá bom?
É importante a gente ter esse mapeamento para a gente saber, inclusive, como que as universidades vão... Porque é possível prever, né? É possível prever. O processo vai tendendo a selecionar as deficiências mais leves, tá? Bom, o segundo quadro que eu vou falar é o transtorno do espectro autista. Veja que o nome do quadro anterior era deficiência intelectual. O desse é transtorno do espectro autista. Aqui nós estamos falando de um transtorno, de um quadro diagnosticado pela psiquiatria, que aqui no Brasil ganhou por força de lei o status de condição de pessoa com deficiência. Então, aqui no Brasil, todas as pessoas com diagnóstico de transtorno do espectro autista são consideradas, para todos os fins e todos os meios, pessoas com deficiência. Mas é um mecanismo legal que tornou isso, que fez isso, tá bom? É porque o Congresso Nacional considerou importante fazer isso para proteger essas pessoas, para incluí-las, enfim. Então, quando a gente fala de pessoas com diagnóstico de transtorno do espectro autista, a gente também vai colocar elas com os mesmos direitos das pessoas com deficiência. Deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência de habitação, enfim, qualquer outra deficiência. E o transtorno do espectro autista é talvez o quadro da psiquiatria que tem sido mais discutido ultimamente. Primeiro que vocês estão vendo um aumento de prevalência muito significativo. E esse aumento de prevalência que vocês estão vendo aqui no Brasil não é nosso, é do mundo todo. Né? Inclusive, nós estamos bem atrasados nesse aumento de prevalência. Esse aumento de prevalência começou aqui nos últimos anos. Né? Se a gente pegar dados norte-americanos, a gente tem calculado pelo CDC dos Estados Unidos, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, um órgão muito respeitado, um órgão público muito respeitado no mundo todo. A gente tem uma prevalência calculada na população norte-americana, da prevalência de transtorno do espectro autista entre norte-americanos, de 1 a cada 250 norte-americanos no ano de 2000. Em 2020, essa mesma prevalência calculada pelo mesmo CDC foi de 1 para 36 na população norte-americana. E isso que foi percebido lá nos Estados Unidos e tem impactado a sociedade norte-americana, também foi percebido no Japão, na Inglaterra, em todos os países da Europa, no mundo ocidental como um todo. Tá bom? E no Brasil, esse processo está atrasado, há uns 15 anos atrasado, mas está acontecendo agora. O transtorno do espectro autista não era transtorno do espectro autista sempre. Antes a gente conversava sobre autismo infantil, síndrome de Asperger, né? Alguns aqui já escutaram esse nome, síndrome de Asperger. Transtorno desintegrativo da infância, transtorno de Rett, é um monte de caixinha que a gente incluía. A gente fala sobre autismo já tem quase um século. Kanner, do meados do século passado, e descrevia quadros gravíssimos de pessoas que não interagiam, que não conversavam. É como se Kanner, naquela época, tivesse feito uma descrição muito boa daquela pessoa que morreu de Covid dentro de um CTI depois de 60 dias de internação. É como se tivesse feito um recorte muito bom do quadro gravíssimo. E aquele quadro gravíssimo, ainda sem explicação naquela época, ficou como um paradigma, um estigma, uma foto do autismo por muito tempo, né? Então, as pessoas, o leigo ainda, quando ouve sobre autismo, procura o quadro gravíssimo, sendo que a maioria esmagadora não estão, a maioria esmagadora dos pacientes não está no nível 3 de suporte, no nível mais grave de suporte, tá bom? Para passar o slide, Ramon, eu coloquei uma foto do DSM-5. O DSM é o Manual Diagnóstico Estatístico da Associação Americana de Psiquiatria. É importante a gente conversar sobre esse parâmetro porque a quinta edição do DSM ela é de 2013, tá?
ela inaugurou o termo espectro. Antes, a gente não conversava sobre espectro. A psiquiatria precisa de parâmetros objetivos de avaliação que não estejam submetidos aos preconceitos da sociedade, que não estejam submetidos às condições. A gente precisa ter o mesmo diagnóstico aqui no Brasil, na África do Sul, na Nigéria ou em Londres. E isso é bastante complicado, são sociedades que se organizam de forma muito diferente. Então, a gente revê esses critérios de tempos em tempos, porque, como toda a medicina, como todo o restante da medicina, quadros desaparecem, quadros novos surgem. Por exemplo, não tinha como a gente pensar lá na CID-10 da década de 80 um diagnóstico de dependência de celular. Isso não existia. Esse quadro agora, na CID-11, está sendo discutido, tem um CID para isso, tem um código para isso. E a sociedade se debruça, os especialistas se debruçam a construir esses consensos de tempos em tempos. A CID é a proposta de classificação de quadros da Organização Mundial de Saúde, e ela tenta abranger todos os quadros de doença na medicina, inclusive os transtornos psiquiátricos. O DSM não. O DSM é o manual diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria. E o DSM ele não sai nos mesmos anos que a CID. Acontece que a CID bebe muito do DSM, ela geralmente importa os conceitos do DSM. A discussão do DSM é muito profunda, envolve muitas pessoas, não só psiquiatras, profissionais de outras áreas, pacientes, usuários dos serviços de saúde. E o DSM-5 demorou 14 anos para ser publicado, em discussão durante 14 anos. Até o DSM-5 a gente conversava sobre um monte de critérios, um monte de caixinha do autismo. A partir do DSM-5, a gente privilegiou a clínica e começou a conversar sobre um quadro só, o transtorno do espectro autista. E aí complica muito para o leigo, porque no transtorno do espectro autista a gente vai continuar tendo caso gravíssimo. Caso que não conversa, que não tem interesse social algum, que não consegue estabelecer comunicação verbal, às vezes nem não verbal, o quadro com um comportamento muito estereotipado. Mas a gente vai ter na outra ponta o Elon Musk, a Letícia Sabatella, que são pessoas de funcionalidade muito alta. São pessoas que conseguiram atingir, assim, é o homem mais rico do mundo, né? Então, assim, como que a gente vai discutir a funcionalidade dessa pessoa? E tudo isso abrangido no mesmo espectro, o que é muito complexo, né? Quais são os critérios diagnósticos? A gente tem 3 critérios de comunicação social, então prejuízo na reciprocidade, baixo interesse social, prejuízo na comunicação verbal e não verbal. E a gente precisa de 2 critérios de um padrão rígido, repetitivo, inflexível de funcionamento. Isso é suficiente para o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Tá bom? As prevalências no Brasil não são diferentes. Infelizmente, a gente tem pouquíssimos estudos de prevalência no Brasil. Pouquíssimos. Mas elas não são diferentes de outros países pobres. Outros países que também não têm estudos de prevalência. E elas são, nos poucos estudos que a gente tem, elas são muito aquém do mundo desenvolvido ainda. Né? A gente já falou de 2 quadros do neurodesenvolvimento. A gente já falou de deficiência intelectual e a gente já falou de transtorno do espectro autista. Eu vou falar sobre um 3º quadro. Agora, antes de falar sobre esse 3º quadro, eu queria só chamar a atenção que teve outra coisa que o DSM-5 inaugurou também, que foi um marco, um corte na psiquiatria, que é a questão da comorbidade. Esses quadros de neurodesenvolvimento, a partir do DSM-5, a gente começa a fazer diagnósticos comórbidos entre eles. Então é como se a gente imaginasse 3 conjuntos aqui, ó, se a gente estiver falando só desses, tá, gente? Esses 3 que eu vou falar não são todos os quadros de neurodesenvolvimento, tem vários outros, mas esses 3 são os mais prevalentes. Então, didaticamente, eu pincei os 3. Se a gente imaginasse 3 conjuntos aqui, ó, um que seja a deficiência intelectual, um que seja o transtorno do espectro autista, e o terceiro, o
o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e esses três têm grandes interseções entre eles, um entra dentro do outro, tá bom? O que é óbvio, porque são quadros de enorme influência genética, E se a gente tem, claro, os sintomas deles se manifestam muitas vezes antes do primeiro ano de vida. É claro que é um quadro fortemente genético. Perfeito, estou comentando. Então, se a gente tem essa influência genética toda, e a herança é poligênica, a gente vai ter heranças compartilhadas, vai ter manifestações de um quadro dentro do outro, também permitindo diagnósticos comórbicos. Então, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, gente, se no autismo os dois pilares são a comunicação social e o padrão de comportamento rígido, no déficit de atenção os dois pilares são a desatenção e o comportamento hipercinético e impulsivo. Tá bom? O transtorno do déficit de atenção tem prevalências próximas do autismo. Os sintomas de desatenção têm que estar presentes na infância, tá bom? Eu tenho 30 e tantos anos, eu comecei a ficar desatento agora nos últimos meses, eu acho que eu tenho déficit de atenção. Não preenche critérios para esse transtorno por enquanto. Tem pesquisas para saber se o déficit de atenção pode surgir no adulto, mas até agora, no conceito que a gente tem, não, os sintomas têm que ter surgido na infância. Eles podem até minimizar ou desaparecer ao longo da vida, mas o surgimento tem que ser na infância, como todos os quadros do neurodesenvolvimento. Tá bom? Eu vou finalizar a apresentação para privilegiar o debate, estou à disposição, tá bom, gente? Muito obrigado. Professor, obrigada. Excelente discussão, pontuação que se trouxe, né? Agora a gente vai abrir então para perguntas, ou alguns comentários, enfim, vamos debater. E se alguém ficar mais à vontade para fazer alguma pergunta pelo escrito, pode levantar a mão que a Júlia vai levar um papelzinho e a gente vamos conversar, né, gente? Boa tarde, pessoal, colegas. Boa tarde, Saulo. Nós já fomos apresentados, eu conheci o paciente já. Meu nome é Paulo, eu sou de Piuí. E eu não sei se você se lembra, mas a gente estudou junto, inclusive, a gente fez cursinho de inglês. Então, eu me lembro do seu processo de utilização das ferramentas de apoio visual e tal. E, inclusive, eu convido diariamente também com uma pessoa que tem deficiência visual. Então, eu queria fazer algumas perguntas sobre isso, né? E também quero aproveitar para agradecer o NAP, porque há muito tempo a gente tem uma contribuição tão valiosa assim, e que tenha captado tanto a audiência do público. Ali onde eu estava, o comentário era esse, e assim, eu quero oficializar esse agradecimento a vocês. Tá? Saulo, as minhas duas perguntas são as seguintes. Você mencionou um termo técnico que é o desenho universal. E aí, no momento em que você falou de desenho universal, eu fui pesquisar o que era, porque não é um termo muito próximo da minha área de conhecimento. Então, se você puder falar para a gente o que significa desenho universal, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é a seguinte: você trouxe soluções tecnológicas que são muito impressionantes para nós aqui do IFMG, mas ao mesmo tempo eu pensei que elas são soluções muito caras e muito restritas considerando o nosso orçamento, né, em comparação ao IFMG. E aí eu queria saber se você tem contato com alguma ideia de baixo custo que possa garantir
acessibilidade a pessoas de deficiência, com deficiência de modo geral, né? Se você tem experiências relacionadas a ferramentas de mais baixo custo, se você poderia compartilhar com a gente essas experiências, caso tenha tido. Obrigado. Eu vou simplificar e... Está me ouvindo? Aí. Simplificar e brutalizar um pouco aqui a questão do desenho universal. Acho que a gente deveria, assim, didaticamente, pensar no desenho universal como a escolha mais inclusiva possível. Então, assim, se eu for escolher uma cadeira para comprar, se eu escolho uma cadeira com um assento de 50 centímetros, eu vou excluir um monte de gente que está acima do peso, que tem diagnóstico de obesidade e que não vai poder sentar naquela cadeira. Se eu escolher, às vezes, uma cadeira de 70 centímetros, gente, mas é uma perda, mas que desperdício. Não é. É muito melhor você ter escolhas inclusivas do que você constituir um ambiente que precisa ser adaptado logo depois. Essa é a questão. A gente está numa discussão, eu não estou participando dessa discussão, estou só assistindo, mas o Conselho Nacional de Educação está numa discussão ferrenha lá sobre o TI. É que o Brasil não tem legislação, por incrível que pareça, o Brasil não tem legislação sobre plano educacional individualizado. O Congresso não se debruçou a discutir o tema até hoje. É algo que, assim, a legislação norte-americana sobre o plano educacional individualizado é da década de 70. E o Conselho Nacional de Educação está discutindo isso agora, e o representante do Ministério fez uma fala muito infeliz, na minha opinião, dizendo que não tem como mais fazer adaptações, que chega de adaptações. Mas é óbvio que as adaptações só estão sendo feitas porque o projeto não foi feito para ser inclusivo. E se o projeto não é inclusivo, você tem que ficar adaptando, ficar constantemente adaptando. Então, é muito melhor que o projeto seja feito já entendendo que as pessoas são diferentes, que as pessoas têm necessidades diferentes e funcionalidades diferentes, que a gente precisa ser inclusivo na forma de avaliar, na forma de ensinar, na forma de entrar nos lugares, na forma de se portar nos lugares. Enfim, qualquer projeto dentro da universidade deveria ter um campo lá de como que isso vai abranger as questões de inclusão de pessoas com deficiência, para que isso não precise ser feito, senão é um investimento mal feito. E eu sintetizaria o desenho universal nesses termos, assim. É pensar em todas as possibilidades possíveis, óbvio que a gente não vai conseguir abranger todas, mas o máximo possível para atender um maior número de pessoas. Todas a gente não vai conseguir atender tudo, mas vamos colocar como meta pelo menos atender o maior número de pessoas possível com o mesmo projeto. E a outra questão, eu entendo, assim, sempre que eu falo sobre as medidas que a gente conseguiu implementar durante o curso de graduação em medicina lá na UFMG, eu já tive a oportunidade de conversar sobre isso em Roraima, na Federal de Roraima, em Mato Grosso do Sul, e as universidades sempre, mesmo faculdades grandes, viu, Paulo? Mesmo universidades grandes falam a mesma coisa, que a gente não tem recurso orçamentário para isso. Eu não sei se a UFMG na época tinha. A gente pode até argumentar assim, que era outro tempo, a gente estava ali no fim. Eu entrei na universidade em 2009, né? Então, assim, era outro tempo, o orçamento das universidades era crescente naquela época, tinha programas de incentivo e tal. Mas não havia verba para isso. O dinheiro para comprar aquele captador de imagem ali foi lutado pela Prefeitura de Graduação com o Ministério da Educação. E foi assim, tudo que a gente comprou foi lutado direto para uma demanda do Ministério, porque precisava adaptar o curso comigo lá dentro. Eu já estava lá dentro da universidade, eu nunca abri mão do espaço que eu consegui ocupar lá dentro. Eu sempre entendi que a presença é muito relevante. Então, assim, eu acho que eu sei que a questão orçamentária é
é um gargalo grande, mas a maioria das adaptações não foi cara. A maioria das adaptações envolvia rompimento de barreiras atitudinais. O professor que considerava que não conseguiria dar aula para o aluno com deficiência visual, o professor que considerava que o deficiente visual não poderia ser médico, infelizmente isso acontecia. Infelizmente as barreiras atitudinais foram muito maiores do que as barreiras físicas. Tá bom? E eu acho que se não tivesse comprado equipamento nenhum, você conseguiria fazer seu curso? Conseguiria. Conseguiria fazer meu curso. Agora, a gente optaria por exemplo, não teria a vantagem do captador de imagem nessa questão da análise das estruturas, mas faria com fotos impressas. Daria para fazer também. Então, eu acho que é uma flexibilização de currículo possível. Inclusive, eu fiz uma parte da disciplina com foto até comprar o computador. Não acho que fui prejudicado por isso. Beleza? A Júlia me mandou uma mensagem, então a gente só tem mais 2 perguntas, só eu já tive duas, 3. Bom, eu vou fazer 2 perguntas então, uma que nós recebemos no Brasil e uma minha. Nós recebemos aqui no cursado quais são as causas do autismo, se tem estudos sobre causa genética. E a pergunta que eu vou fazer é o seguinte, na verdade vou fazer um comentário antes para explicar também o porquê da minha pergunta. Né? O senhor trouxe toda uma discussão acerca das deficiências, né? O que a gente considera como deficiência. E eu vejo que hoje a nossa sociedade ela se importa muito com isso mesmo, né? Especialmente o Brasil é um país que adora o déficit e está sempre muito preocupado realmente com essas questões que a gente percebe, que é muito nítido, né? A perda de funcionalidade e todas essas coisas. Mas existe também, né, algumas questões que, embora não sejam transtornos, né, psiquiátricos, e nem questões que são diagnosticadas, né, a partir dos manuais, mas que são identificadas e que estão dentro daquilo que a gente chama de neurodivergência, e que também não são consideradas como déficits, embora haja para os sujeitos um prejuízo de funcionalidade. E aí eu estou falando das altas habilidades de superdotação, que na verdade existe um mito muito grande em relação a tudo isso. Eu trago esse assunto porque nós temos alunos superdotados na escola, e não, eles não são gênios igual a Einstein, né? São alunos que não estão conseguindo progredir nos estudos, exatamente, penso eu, e quero saber qual é a sua percepção. Por isso, uma série de mitos em torno da questão da superdotação. A gente já imagina, né, aquele menininho de 3 aninhos com óculos, que sabe fazer cálculos matemáticos, que aprende a tocar piano sozinho, e que com 12 anos passa no vestibular da USP para qualquer curso que ele quer. E na verdade a gente sabe que não é assim. E a grande dificuldade, para de muitos mitos, né, que tem em relação aos superdotados, eu entendo que é um pouco disso, né? A gente não está preocupado com o excesso, né? O excesso de habilidade, o excesso de inteligência. E também a discussão de inteligência é muito grande, a escola precisa avançar, entender que inteligência não é uma inteligência apenas. É muito positiva, né? Entender que a inteligência não é uma inteligência acadêmica, acadêmico, né? Não é só de raciocínio lógico, matemático, a gente tem múltiplas inteligências e que a escola também não dá conta disso tudo. Então, esses alunos passam despercebidos, eles não são enxergados como pessoas que precisam de ajuda, e muito pelo contrário, são pressionados. Olha, mas você é muito inteligente, por que você não tira 10? Né? Então, eu queria que o senhor conversasse um pouquinho também sobre isso, né? Porque, embora não seja uma questão diagnóstica, mas a gente vive na prática e é um nível de divergência, né? Eu vou começar respondendo a primeira, que é escrito. Sobre as causas do autismo, né, o que causa o autismo, como a maioria dos quadros na medicina, o que a gente tem de evidência científica construída hoje,
é um quadro multifatorial. Mas tem alguns aspectos que a gente tem avançado nos últimos anos. A etiologia genética é pacífica, assim, a gente entende que tem muitos genes envolvidos no autismo, mas as agruras, as intercorrências gestacionais também. Vou dar um exemplo para vocês entenderem o parâmetro que a gente está hoje em dia. Se a gente pega um rato, no laboratório, uma rata gestante, e administra para ela, no 12º dia de gestação, na verdade no 12º dia e 5ª hora de gestação, se a gente administra para ela 400 mg de ácido valproico, é um remédio que a gente usa corriqueiramente. A gente tem disponível no SUS, é um anticonvulsivante extremamente competente, os neurologistas prescrevem muito, a psiquiatria também se beneficiou muito desse medicamento, como estabilizador do corpo. A gente pega essa ratinha gestante e administra no 12º dia e 5ª hora 400 mg de ácido valproico, a gente nasce um ratinho que é o modelo do estudo do autismo no consultório. Se a gente administrar os mesmos 400 mg de ácido valproico no 14º dia de gestação, nasce um ratinho que é o modelo do estudo da esquizofrenia em animais. Então vocês veem o quanto as intempéries gestacionais podem estar impactadas nesses processos de neurodesenvolvimento. Mais do que isso, gente, a Abbott, que é uma das maiores indústrias farmacêuticas do mundo, que tinha até pouco tempo a patente do Depakote, que é uma das apresentações do ácido valproico, o divalproato de sódio, ela, em maio agora, emitiu um comunicado mundial para todos os profissionais de saúde, alertando que o uso do divalproato de sódio nos pais, nos homens, pode estar associado ao maior risco de autismo nos filhos. Isso é absolutamente inédito. Assim, a gente já sabia que a idade do pai também influencia no autismo. O pai mais velho também aumenta a prevalência do autismo, além da idade da mãe, né, que é óbvio e já é há décadas discutida na medicina. Então, assim, a gente ainda está caminhando, todo dia sai alguma evidência nova, todo dia sai algum aspecto novo. E, assim, eu digo, o que a gente tem de evidência dos remédios que a gente já sabe, ótimo, mas tem um monte, vários outros aí que a gente não sabe, né, que não tem estudo, não tem número suficiente de pessoas acompanhadas para a gente saber, tá bom? Até hoje, todas as evidências que a gente tem sobre o uso de vacinas, seja na gestação, seja antes da gestação, seja por um pai, ou seja na mãe, não tem correlação estatística com o autismo, tá bom? Então, até hoje, posso afirmar categoricamente na evidência científica de agosto de 2024, vacina não tem nenhuma correlação com o autismo. Se em 2025 surgir alguma coisa, a gente faz outra aqui e discute. Mas até hoje a vacina é absolutamente segura. Então, e outra coisa, os remédios que são teratogênicos para o autismo, que até agora estão relacionados ao autismo, já são remédios proibidos para uso na gestação por causa de outras malformações neurológicas, tá bom? Ninguém usa ácido valproico em gestantes há muitas décadas, inclusive em alguns países esse remédio nem pode ser prescrito para mulheres em idade gestacional, tá bom? Então, só para acalmar todo mundo, não é conduta médica prescrever nesses momentos. Agora, sobre altas habilidades, eu mostrei a imagem do manual de diagnóstico estatístico, né, e a discussão da análise, só para colocar todo mundo no mesmo parâmetro, porque ele tem autismo, ele tem TDAH, ele tem deficiência intelectual, ele tem dislexia, transtorno específico de aprendizagem, ele tem TOD, ele tem tudo isso, mas ele não tem altas habilidades. Nós, psiquiatras clínicos, né, os neuropsicólogos, nós temos assim, nos dedicado muito ao estudo da questão da inteligência para entender qual é o patamar da influência da inteligência sobre traços disfuncionais. Altas habilidades não é, pelo menos por enquanto, nem no DSM, nem na CID, não é um quadro patológico.
ter inteligência alta não é, até agora, considerado doença do ser humano. Por quê? Não há uma relação estatística. Se a gente pegar 100 pessoas com QI 135, os sintomas, os sofrimentos que essas pessoas apresentam ainda é muito diversificado para a gente poder correlacionar tudo com um único quadro clínico. A evidência científica ainda não construiu um prejuízo funcional que seja equânime entre todos eles. Então não dá para ser um diagnóstico, tá bom? Tem professores que, assim, professores do mundo universitário, né? Tem professores que se dedicam ao estudo das altas habilidades, que consideram que ali na testagem neuropsicológica seria melhor, por enquanto, colocar as altas habilidades. Não dá para colocar no ramo dos diagnósticos, porque não é um diagnóstico, mas colocar no ramo das potencialidades. Seria um ponto importante, inclusive, para mudar o preconceito. Tem professores, como a professora Rochelle, lá da UFMG, que acham que não, que tem estudado e se dedicado para que a altas habilidades, a gente não sabe qual é o nome, se torne um diagnóstico. Porque na prática clínica dela, ela percebe uma correlação muito grande entre o QI mais alto e a perda funcional e o sofrimento subjetivo, tá? Só para colocar no parâmetro, via de regra, na maior parte do mundo, a gente trabalha para falar sobre altas habilidades com QI acima de 130. Aqui no Brasil, a gente é mais humilde, acima de 120 já estão falando de altas habilidades, tá? Outra coisa, não basta só o QI. Tem que ter um potencial criativo, uma funcionalidade superior em alguma área, pelo menos, tá bom? E uma terceira coisa, os testes de inteligência, hoje em dia a gente já tem assim, uma padronização muito maior. Quando a gente conversa sobre testes de inteligência, a gente vai conversar basicamente sobre os mesmos testes de inteligência no todo, mas ainda tem uma variabilidade de aplicadores, tá? Por exemplo, a bateria do VISC-4, que é o teste que a gente usa mais para mensuração de TI, né? Ela foi feita e proposta para ser aplicada em um dia. É um teste extremamente longo. Aqui no Brasil, eu conheço neuropsicólogos que aplicam ele em 6 dias. Então, você descansa a pessoa, você lança o QI dela lá para cima, entendeu? Então, tem os forceamentos também. Mas, assim, via de regra, é isso. Assim, a gente ainda não sabe onde colocar essas altas habilidades. Eu sugeri, na verdade, a gente não precisa, se a gente for ser bem sincero, a gente não precisa isso é uma questão de barreira, não precisa de ter aqui um diagnóstico que exija não ser descoberto da pessoa. Se a pessoa precisa, é muito mais vantagem para a universidade manter esse aluno de universidade produtivo, funcional, conseguir que ele chegue ao fim do curso sem sofrimento, pelo menos sem sofrimento, determinar, né? Essa burocratização de bater na mesa e falar, não, esse aqui a gente não vai adaptar nada. Eu considero bom, isso aí é contra o processo de inclusão, né? Se a pessoa precisa de alguma adaptação, se for possível, a gente cai dentro do desenho universal. A gente vai começar uma perguntinha. O pessoal é público, né? Acho que não está dando para citar. Eu queria perguntar sobre o TDAH, né? Porque tem aquele mito de que é uma pessoa ligada no 220, né? E nem sempre o nosso aluno está ligado no 220, mas ele também está totalmente desatento, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse funcionamento mental. O TDAH ele tem critérios dentro da desatenção e critérios dentro da hiperatividade barra impulsividade. Os critérios da desatenção são muito diversos e no adulto eles podem se apresentar de formas muito diferentes. A desatenção pode ser, obviamente, esquecer a chave de casa, pode ser não lembrar da data da prova, óbvio, isso é óbvio, perder material escolar. Beleza, mas pode ser outros aspectos de desatenção também, que
não necessariamente vão se manifestar da forma mais típica como está no manual. Até porque, vamos imaginar uma coisa, se a gente tem uma criança com o QI alto, que a Nádia mencionou, com TDAH e com alguns traços de autismo, eu tenho isso no consultório. A adulta, uma mulher adulta, por exemplo, que ela tem um QI muito alto, ela é muito rígida por causa dos traços do autismo dela, e ela tem um TDAH. Se você vai perguntar ipsis literis o critério diagnóstico para ela, mas qual que era o seu caderno na escola? Seu caderno era completo? Não, o caderno era o caderno da menina Capricho. Assim. Trouxendo as cores de caneta, completíssimo, maravilhoso. Porque ali, no ser humano, no que está expresso ali, a rigidez dela era muito maior do que o TDAH. Óbvio que para ter o caderno da menina Capricho, a colega dela precisava gastar 20 minutos. Ela gastava 3 horas. Mas como ela era muito rígida, ela fazia questão de ter aquele caderno da menina Capricho, mesmo aquele causando um sofrimento enorme para ela. Então, eu queria que assim, a gente pensasse, gente, que muito mais do que o critério diagnóstico e o diagnóstico, a gente tem um ser humano. Muito mais do CID, a gente tem a funcionalidade da pessoa, muito mais da doença, a gente tem o paciente, a gente tem a pessoa, a gente tem o aluno. E é esse ponto que a gente tem que valorizar. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Então, alguém? Podemos encerrar então a apresentação. Salve, tá bom? Meu nome é Ricardo Cavalcante. Eu queria saber, veja bem, eu leciono e faço todos os alunos, eu vejo como aluno. Eu não vejo como grupo. Eu vejo como aluno filho de Deus. Porque, assim, quando você bota assim, não, coitadinho, não existe coitadinho na terra. Porque aí você já, na minha opinião, você já joga um componente problemático para ele. Você está chamando ele de coitado. Aí você já arrebenta ele. Não sei se você trabalha a parte espiritual disso aí, dentro da psicologia, né? Em relação à medicina, isso aí que você trabalha. Eu queria só separar sobre isso um pouco. Né? Obrigado, pessoal. A gente tem, mesmo tendo do rigor, maior rigor científico possível, assim, sempre que a gente avalia as pessoas, sobre essa pergunta da parte espiritual, sempre que a gente avalia pessoas que têm uma experiência espiritual subjetiva, seja em qualquer religião, que consideram a espiritualidade como um ponto de apoio para elas, a vivência dos quadros psiquiátricos é menos causadora do sofrimento, a funcionalidade é melhor, e às vezes pessoas que apresentam os mesmos sintomas, mas têm vivências espirituais muito diferentes, podem apresentar perdas funcionais muito diferentes, mesmo a gente estando falando dos mesmos sintomas. Então, isso é real hoje, assim, esse estudo. Tem muita gente séria, dedicada e debruçada sobre isso. Essa questão da visão sobre o aluno, né? Isso cai na questão de entender a autonomia da pessoa, de entender que aquele indivíduo ali, ele não chegou aqui como uma flor em branco, ele já teve muitas experiências prévias, já teve uma escola prévia que ele passou, ele teve todas as dificuldades dessa escola prévia, que ele vai trazer, ele vai refletir todas as dificuldades dele, e que a gente tem, na minha opinião, né, a universidade tem que trabalhar com esses indivíduos porque eles sejam indivíduos autônomos, sempre autônomos. E o autônomo, ele vai, para ele ser autônomo, ele tem que, inclusive, conseguir pedir o que ele precisa. Uma vez eu estive numa universidade pública, grande do Brasil,
Ele tinha entrado um estudante no contexto da área de cotas, eles tiveram entrou um estudante com deficiência visual. E eles me chamaram e eu participei de uma reunião do colegiado lá, e a reunião era tão hostil, que a coordenadora do colegiado me falou assim: mas eu tô vendo aí que você consegue falar tudo sobre a sua história, que você é uma pessoa dona da sua vida, mas o nosso estudante aqui não consegue nem falar o que ele precisa. Mas claro, num ambiente desse aqui eu também falaria, não? Vocês têm uma abertura, velho. Não tem a menor condição, gente. A gente tem que colocar esse aluno. Os processos de inclusão não podem vir de cima para baixo. Tem que ouvir o aluno, tem que sentar com o aluno, tem que entender com ele, o que é possível. O aluno também pode participar de, isso aqui a gente consegue te oferecer, isso aqui a gente não consegue por enquanto, isso aqui a gente está pedindo um orçamento. Não tem problema. O aluno pode participar desses problemas, faz parte depois na vida dele, ele também vai ter que fazer essas escolhas. Né? Quando ele for um profissional autônomo, quando ele for funcionário de um emprego, ele também vai ter que fazer essas escolhas, também vai ter que participar dele. Treinar ele sobre a autonomia dele é muito relevante. Mais alguém? Marcelo. Salve, muito obrigado, né, pela fala, a palestra. Acho que é algo que nos instiga, né, e nos faz ter algumas reflexões, né, sobre a própria prática educativa. Eu não sei se eu vou conseguir formular a minha pergunta, é mais um incômodo, né, e um desconforto, pensando principalmente a realidade do ensino médio. Né? E aí eu queria saber de você, né, da sua experiência, né, dos seus estudos, quais os desafios, né, para uma prática educativa inclusiva dentro de contextos de salas superlotadas. Eu acho que isso é uma coisa que me incomoda demais, até antes daqui, né, do IF. Eu era professor na rede pública em São Paulo e já peguei salas, né, de primeiro colegial com 56 alunos. Né? E aqui, no primeiro ano, né, tem umas turmas aí de um pouquinho mais de 40 alunos na sala, e aí eu queria saber de você o que os estudos demonstram acerca desse problema da superlotação, né? Porque na minha curta experiência docente, eu percebi que o processo de aprendizagem ele é muito mais efetivo em contextos pequenos. Né? Assim, eu penso, assim, sendo radical, seria acho que uns 15 alunos na sala, na minha visão, no máximo 20, né? Para ter justamente esse contato visual, essa capacidade de você conseguir conversar e atender todos, né? Enfim, é mais um desconforto que eu sinto e até uma limitação, né? Você chega na sala de 45 alunos, né? Como que você... a dinâmica. E algo interessante que você comentou é dessa limitação, muitas vezes, dos próprios professores, porque é uma zona de conforto, né? Eu aprendi, eu passei por isso, eu sei fazer dessa forma, sempre fiz dessa forma, né? E então, muitas vezes, o que você colocou, eu achei interessante, né? Às vezes a barreira é maior nas próprias atitudes, né? Mas em função desse comodismo, né, é sempre difícil mudar a nossa prática, né, repensar a nossa prática. Mas eu queria um comentário seu sobre esse problema da superlotação
que tem a ver com a própria estrutura, né, das salas de aula e do nosso pensamento, né, de enfiar 40 jovens ali de 15 anos numa sala, que eu acho algo assim ultrapassado, né? Nós devemos pensar em outros modelos para o bem, né, da própria educação. Obrigado. Marcelo, eu não tenho assim, dados científicos sobre a questão do número de alunos na sala, mas a nossa vivência assim, na prática clínica, a gente lida muito com as escolas e com esses processos de inclusão. Sem dúvida nenhuma, uma sala muito cheia fica muito difícil do professor, e o número grande de professores, né, fica muito difícil de ter uma observação assertiva, próxima, individualizada do aluno. O processo fica mais massificado, né? A gente volta lá naquela conversa que eu tive no começo de o sistema ser um pouco feito para a média, né? Se o aluno está aquém da média, eu ainda acho que o sistema tem algumas soluções, aula extra, professor de reforço, mas ele está além da média e esse aí, coitado, o sistema nem vai perceber. E eu acho que as salas superlotadas prejudicam isso. Mas a gente tem muita experiência com escola pequena também, porque acho que depende muito da questão da atitude da escola, de aceitar, flexibilizar. Por exemplo, uma vez, uma outra universidade que eu estive, um professor falou, porque eu tenho um aluno que ele tem TDAH, ele quer tempo extra para fazer a prova, eu não posso ficar lá, porque os outros alunos já terminaram a prova. Mas eu vou fazer. Conversando com ele individualmente, eu falei para ele, professor, o senhor acha que ao invés de fazer 3 questões sobre um texto de 3 páginas, daí para partir esse texto em parágrafos menores e fazer o mesmo processo de prova para todos os alunos? Porque se o texto é menor, esse aluno vai ter mais facilidade, por exemplo, ele provavelmente vai demorar menos tempo. Não daria para a gente flexibilizar, não acho que vai ter prejuízo nenhum no processo avaliativo. Diminuir o tamanho do texto que o senhor coloca na prova, é possível fazer isso. Então, assim, eu acho que dentro das nossas limitações, das limitações da instituição, né, o jeito de prova que a gente aplica, o jeito que a gente aplica a prova, o jeito que a gente escreve no quadro, tudo isso cabe um raciocínio sobre desenho universal também. Tudo isso cabe um raciocínio, ser mais descritivo quanto aos slides, usar outros recursos, organizar a aula com temas no canto do quadro e riscando os temas à medida que a gente for. Tem estratégias comportamentais que dá para fazer numa sala pequena ou numa sala enorme. Claro que na sala enorme é muito mais difícil, até os meus pacientes porque não de alteração sensorial, você consegue querer usar elevador, sair da sala, enfim, buscando puxar desses barulhos. Mas tem estratégias que dá para fazer para a gente tentar ter um desenho universal melhor, inclusive da aula, das questões pedagógicas. Bom, pessoal, acho que a gente já vai esgotando o tempo, né? Então, vamos encaminhar para o encerramento. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença do Dr. Saulo. Foi muito importante para nós ter uma pessoa com tanta propriedade, né? Profissional, mas também pessoal. E além de tudo, uma fala muito cuidadosa, muito humanizada. Acho que a gente sai daqui com várias reflexões. Vou falar por mim, mas imagino que todos, e espero também que todos saiam com grandes reflexões e que aos poucos a gente consiga de fato avançar cada vez mais na questão da inclusão no nosso dia a dia, e para que de fato todos caibam, né, no nosso todos, que é o tema praticamente do nosso evento, né? O Paulo trouxe um comentário bacana, né, a respeito desse momento aqui, né, há quanto tempo a NAP não conseguia promover um evento desse porte, né? Então, é bom também saber que vocês estão envolvidos, que vocês se interessaram. A NAP fez a programação com muito cuidado, com muito carinho. A gente sabe que é difícil para todos, né? Principalmente no calendário pós-greve, está todo mundo
atordoado de coisa. E a gente começa uma fala rapidinha, quando vê, né? O doutor Saulo vem lá de Piuí, com tanta coisa na bagagem dele, a gente vai deixar ele falar rapidinho, não vai. Aí fala que não vai ter perguntas, só 2 perguntas, né? Não tem como, né? Então a gente faz esse esforço mesmo, porque na verdade é um momento muito único. Uma das coisas que eu percebo em várias das reuniões que eu estou com vocês docentes é o quanto que a gente vai simplesmente apagando incêndio no dia a dia e não senta para conversar, né? Então, acho que foi válido o esforço pessoal de cada um para estar aqui nesse momento, tentar aproveitar ao máximo. Eu espero que não seja só uma primeira vinda do Dr. Saulo aqui, mas que daqui a gente possa sempre estar juntos, fisicamente mesmo, né? Também agradecer ao Ramon, que veio acompanhando ele, agradecer a cada um de vocês, docentes, e a equipe do NAP, que a gente começou arrasando nesse evento, né? Foi bom demais estrear dessa forma. Então, continue com a gente nas próximas programações. Com o presente de todos vocês, muito obrigada e até mais.